Olá, bom dia! Estamos iniciando nosso programa Dimensão do Ser pela Rádio Mundial 95.7 FM. E toda semana eu digo para você com todo carinho, hoje é o melhor dia da minha vida. Momento Coaching. Quando a gente fala de coach, a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de amizade, a gente está falando de profissão, a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de relacionamento conjugal, relacionamento com filhos. Quando a gente fala de coach, a gente fala de tudo isso. A gente fala de espiritualidade, a gente fala de autoestima. E hoje eu quero falar de realmente autoestima e relacionamentos. Que relacionamentos é uma coisa muito séria nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos pessoas e relacionamos com pessoas. E muitas vezes eu recebo pessoas no meu consultório para fazer o coaching. E a pessoa fala, olha, meu relacionamento vai mal. Eu queria ter um companheiro, um amigo, um parceiro, ou queria ter uma companheira, um amigo, uma parceira, e, no entanto, a gente não se entende, não me apoia, não me valoriza. Aí você pega o outro, né, o parceiro ou a parceira, e pergunta, qual é o problema do teu relacionamento? Ah, eu não tenho apoio. Eu gostaria que tivesse parceria, que tivesse, sabe, harmonia mesmo, parceria, queria que um fosse companheiro do outro, ouvinte do outro. E aí você vê que as reclamações são as mesmas, exatamente as mesmas. E como é que pode, num casal, os dois reclamarem da mesma coisa, sendo que um diz, olha, eu gostaria de ter um amigo, um parceiro. Aí o outro diz, eu gostaria de ter uma amiga, uma parceira no meu casamento. Uai, mas se um está querendo isso e o outro está querendo a mesma coisa, por que não tem? É muito simples. Porque sempre um fica esperando que o outro dê o primeiro passo, que o outro chegue e fale. Então, na verdade, o que mais precisa nos relacionamentos é o verdadeiro diálogo. Diálogo frente a frente, dizendo olho no olho, olha, estou sentindo assim, 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 assim. E o outro dizer, nossa, eu também estou sentindo isso. Interessante, eu esperava isso de você. E aí o outro diz, eu também esperava isso de você. Na verdade, os dois ficaram esperando. E ninguém fez nada. E é assim, na maioria dos relacionamentos, ninguém faz nada para mudar aquele relacionamento de casal. E o diálogo, ele fica prejudicado, porque sempre um está achando que o outro deveria saber o que ele quer. É muito incrível isso. Às vezes você chega para o outro e diz assim, você me ama? Uai, mas você não sabe disso? Como? Se você não disser, eu não sei. Não, você tem que saber. Você tem que entender isso, tem que sentir. Então, fica uma coisa truncada, fechada. Um fica esperando que o outro diga eu te amo. O outro também fica esperando porque queria ouvir o eu te amo. Só que ninguém fala. Fica esperando. Essa espera é angustiante e, ao mesmo tempo, ela vai matando o relacionamento. Porque enquanto está na espera, a cabeça fica, o ego fica trazendo 1000 situações para dizer que aquele relacionamento não é bom. Isto é, para te causar sofrimento. A sua mente, através do seu ego, faz isso com você. Então,
alguém tem que tomar uma atitude e fazer a coisa virar, ser diferente. Hoje eu vinha vindo para cá e eu falava, gente, tem tanta coisa para falar de relacionamentos. Tem tanta coisa para dizer. Será que eu vou lembrar tudo que eu tenho que falar sobre relacionamentos? E hoje eu estou aqui falando de relacionamento e dizendo que isso faz parte do coach. É tão simples mudar tudo isso. E a principal coisa que nós temos que fazer para poder mudar tudo quando a gente não está feliz é fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que fosse feito para a gente. Ah, mas eu não vou fazer isso se eu não recebo. Mas o outro está dizendo a mesma coisa. Que também não vai fazer se não receber. Então, se eu falo que eu não vou fazer se eu não receber, o outro também fala que não vai fazer se não receber, então, o seguinte, ninguém recebe. E na lei da atração, e é depois disso, de entender a lei da atração, que eu entendi perfeitamente que tudo dependia somente de mim. E que, na medida em que eu emanasse uma energia diferente daquela que eu estava emanando, eu poderia mudar uma situação. Então, se você quer um relacionamento de verdade, em primeiro lugar, abra para o diálogo. Em segundo lugar, faça para o outro aquilo que você quer que seja feito para você. Você pode tentar e pode chegar para mim e dizer, não deu certo. E eu li, num dos livros de Paramahansa Yogananda, que eu nem me lembro agora qual deles, que eu li todos, que estavam em português. E ele sempre diz o seguinte, porque eu faço Kriya Yoga, e ele sempre diz o seguinte, que num relacionamento você deve ir até o fim nas suas tentativas. Tem gente que realmente não quer que dê certo. Então, é impossível você levar. Então, deixe de lado. Mas 99% dá certo quando você muda você. Quando você começa a tratar o outro como você gostaria de ser tratado. Isso muda tudo. 99% muda. E aquele 1% que não muda é porque aquela pessoa está anestesiada dentro de um processo tão idiota, tão mesquinho, que ela não consegue enxergar nem o que o outro está fazendo para ela de bom. Então aí não tem alternativa. Mas 99% eu digo para você, tente mudar tudo que você sabe que vai fazer a diferença, essa mudança. Então, nos relacionamentos, isso num relacionamento conjugal funciona. Num relacionamento dentro de uma empresa, gente, a gente passa 9 horas do nosso dia dentro de uma empresa trabalhando. A maior parte das pessoas, ou dela, ou do patrão, você passa a maior parte do tempo dentro de um local convivendo com outras pessoas. E depois reclama daquelas pessoas, fala mal daquelas pessoas e não percebe que também estão falando mal de você. Então, qual é a melhor atitude? Não falar mal de ninguém. Só elogiar. Falar para o outro as coisas boas que você gostaria que fosse falado para você. Elogie o outro no seu trabalho. Nunca considere que o outro é seu rival e que vai ocupar o seu lugar. Mas considere que tem um lugar melhor ainda para você e que o outro pode ocupar o seu lugar tranquilamente e que você ficaria muito feliz que ele tivesse a possibilidade, e todo o talento para ocupar o seu lugar. Porque na medida em que você acha que o outro pode ocupar o seu lugar porque ele tem talento, significa que você também tem muito talento. E que sempre tem um lugar acima para você. Então, a melhor coisa é nunca ter o outro como seu rival,
mas sempre como alguém que vai te empurrar para cima. Porque sempre quando alguém vai ocupar o seu lugar é porque você encontrou dentro dos degraus um mais acima. E quando você tem isso dentro de você, sempre surge esse lugar para você ocupar acima de você. Sempre surge esse degrau para você subir. É engano quando você, dentro de um local de trabalho, começa a cortar, podar as pessoas para que elas não cheguem até você. Você se esqueceu que podando as pessoas, você não tem quem substitui você? Não tendo quem te substitui, você não sai do lugar? Então, o mais importante é entender e agradecer a Deus por você ter pessoas competentes que podem ocupar o seu lugar. Porque sempre tem um lugar acima para você. E sempre ver as pessoas como seus aliados, não como seus concorrentes. Ninguém é concorrente de ninguém quando você sempre é único. Sempre o seu lugar está sempre pronto para você. Para o outro, tem outro lugar pronto para ele. E sempre existe essa escada, que você, galgando os seus degraus, que as outras pessoas também galguem o delas. Por exemplo, aquele sistema, né, de network, de pirâmide, ou seja lá o nome que você queira dar, tem tudo para ser um excelente negócio. Mas porque as pessoas não pensam que ela tem que empurrar o outro para cima para ela subir, é que as coisas desmoronam e não dão certo. Então, quando muitas pessoas sonham, olham para aquele sistema de network e falam, nossa, que maravilhoso. Quando elas entram dentro e elas veem que elas não conseguem subir, e que com isso, né, o outro também não sobe, ela não percebe que ela tem que empurrar o outro para cima para ela poder crescer. E aí, a maioria das pessoas são tão egoístas que ela olha e fala assim, imagina que eu vou empurrar o outro para cima, eu é que quero subir. Mas ela não percebe que para ela subir, ela tem que subir o outro. Então, porque na lei da atração, quando você está derrubando alguém, a lei da atração está trazendo para você pessoas que te derrubam, porque você é derrubável. Você derruba outras pessoas, você é derrubável. Então, dentro da lei da atração, eu acho perfeita, porque se você entender profundamente, você parar de querer prejudicar o outro para poder crescer, mas sim ajudar o outro para você crescer, muda tudo na sua vida. Ver no outro talentos, ver no outro coisas maravilhosas, onde você pode elogiar e dizer, olha, que ótimo que eu estou rodeado de pessoas de talento, que ótimo que eu estou rodeado de pessoas sinceras. E aí você me diz assim, mas o mundo aqui fora não é assim. O mundo aqui fora é meu também e é seu também. E o mundo aqui fora depende do mundo daqui de dentro, que é o mundo interno seu. Então, muitas pessoas perguntam assim, Marlene, você acha que um dia o mundo vai ter paz? Eu digo, mas o mundo já é de paz. Você acredita que um dia vai acabar a violência? Eu disse, mas o mundo não tem violência. Você acredita que nós vamos viver no amor? Eu digo, mas eu já vivo no amor. E a pessoa, muitas delas ficam sem entender nada. Então, eu quero que você entenda que para você crescer, para você viver no amor, para você viver na paz, na segurança, você tem que sentir isso dentro de você. Criar isso dentro de você, a palavra mais adequada do que sentir. Porque sentir, a maioria das pessoas dizem que não sentem. Então, cria o que você quer sentir. E essa realidade altera tudo ao seu redor. Foi difícil para mim também entender isso. Que toda a realidade que estava ao meu redor, ela só modificaria se eu mudasse. Se eu virasse o jogo. Então, nos relacionamentos, é muito importante entender que tudo tem que partir de dentro para fora. Se você quer um parceiro, um amigo, um companheiro, você tem que começar a criar isso dentro de você, porque o que mais existe nos casais e nas pessoas é o egoísmo.
O que mais existe é a crença de que primeiro eu preciso receber para depois eu dar. Gente, mas dentro do mundo, né, do nosso universo, existe um fluxo em círculo que depende do que sai para ver o que entra. Então, se eu fecho a mão para dar, eu estou com a mão fechada para receber. Primeiro eu preciso abrir a mão, mas não é abrir a mão e esticar e ficar esperando. É abrir a mão do seu coração em dar. Dar amor, dar atenção, dar alegria, para que você receba tudo isso também. Então, relacionamentos é uma coisa maravilhosa, mas que os nossos sonhos só serão realidade quando cada um de nós entendermos que esta realidade tem que partir de cada um que a quer. Se eu quero paz, se eu quero amor, se eu quero um relacionamento perfeito, eu tenho que criar esse relacionamento perfeito. É a mesma coisa quando você pega um cachorrinho novinho e começa a ensiná-lo a fazer xixi, cocô no lugar onde tem que ser feito. Você começa a ensiná-lo que ele não pode subir no sofá, não pode subir na cama, isso e aquilo. Então, quando você programa este cachorrinho, você cria todo um ritual para ele, ele passa a fazer tudo aquilo. Agora, um dia você pega e deixa e fala, não, hoje você pode, sobe no sofá. E ele sobe. No outro dia você bate porque ele subiu no sofá. E o cachorrinho fica sem entender, mas eu só estava querendo amar. E o cachorrinho, realmente, ele só quer amor. Ele só quer carinho. Você é que direciona como você quer. Então, se um dia você põe no sofá e no outro dia você bate para descer do sofá, ele fica sem entender nada. E nos relacionamentos afetivos, amorosos, de parceiros ou de trabalho, é a mesma coisa. Você precisa tomar cuidado com o que você fala, o que você pensa, o que você sente e o teu comportamento em relação às pessoas. Tudo isso tem que abrir de dentro para fora. E você tem que criar a realidade que você quer, partindo de você, para agir da forma que você quer que os outros ajam com você. Essa é a grande jogada, é a grande diferença. E quando você se propõe, que você fala, olha, de hoje em diante eu vou ser feliz, e dane-se o mundo, eu estou querendo dizer o seguinte, dane-se as pessoas que não querem ser felizes e que ficam ali no sofrimento. Quantas e quantas eu vejo que quando elas estão reclamando do parceiro ou da parceira, na verdade elas estão sem perceber que elas estão no sofrimento e estão reclamando daquele sofrimento, mas estão curtindo aquele sofrimento. E elas acham que não tem saída. Que a única saída é a separação, é a saída da empresa, é a mudança. Para um outro lugar, para ficar longe daquela pessoa. Na verdade, a grande solução não é a separação, não é a mudança de um lugar para o outro. Eu digo assim, quando as pessoas falam, eu não quero ficar mais nessa cidade, eu quero ir embora para outra cidade. E ela está infeliz dentro dela. Cara, tua sombra vai com você. Não tem jeito. Se o problema está aqui dentro de você, ele vai com você, com a sua sombra. Então, a primeira coisa é mudar dentro, porque a sombra sempre vai junto. Não tem jeito. E sempre que eu estou reclamando de uma situação, em primeiro lugar, vai lá e vê por que as pessoas estão agindo dessa forma com você. O que foi que aconteceu? Por que a sua esposa ou o seu marido age dessa forma? Procure sentir isso, sem falar. Depois você dialoga, mas depois que você já está, bem ciente, né, de que aquilo pode mudar. Eu quero dizer para você o seguinte, se você quer fazer o coaching, que vai te ajudar muito nisso, liga para mim no 2274-6364.
2274-6364. E também eu quero falar da Aline Herman, que leu tarô lá no Dimensão do Ser. A Aline ficou afastada um período e agora está de volta. A Aline leu tarô maravilhosamente bem. Todos que já fizeram leitura com ela gostaram muito do trabalho dela. Muitas pessoas estavam esperando esse retorno para poder fazer a leitura. Então, se você está com alguns probleminhas, tanto de relacionamento, tanto de dinheiro, qualquer coisa que esteja na sua vida, no sentido de você querer respostas, o tarô vai te fazer esta leitura, vai te fazer essa resposta. Então, Aline Herman e o tarô. Ligue para ela, 949-431377. 949-431377 ou ligue para 2274-6364. Também quero falar da leitura de aura. Muitas pessoas que estão fazendo a leitura de aura depois optam por fazer o coach. Então, às vezes, é muito bom que você primeiro faça uma leitura de aura para entender todas as áreas da sua vida como estão, onde estão realmente os bloqueios, né? Em que área da sua vida está esse bloqueio, e a leitura de aura vai mostrar isso para você claramente. Ela mostra também através de leitura de vidas passadas e mostrando como que essa vida passada tem verdadeira influência nessa vida, e com isto você vai para um coach com uma direção melhor. Então, às vezes a leitura de aura é a melhor opção e depois o coach. E se você não quer passar pela leitura de aura e quer o coach direto, também a mesma coisa. Então, para a leitura de aura, você liga para o 2274-6364 ou 973-93-1616. 2274-6364. Então, quando nós estamos falando de leitura de aura, nós estamos falando da vida da pessoa, no sentido de como ela expressa, do emocional dela, de como ela trabalha todos os aspectos da vida dela. Por quê? Através dos chakras, e cada chakra tem um vórtice, e esse vórtice, né, se ele estiver girando, certo? Aquele chakra está em harmonia, senão ele está em desarmonia. E o que eu vejo em cada chakra é a tua relação com dinheiro, a tua relação com segurança, a relação com pai, com mãe, como é que está a sua criatividade, como é a sua personalidade, como você reage nesse mundo, né? Quais são os problemas que estão travando a sua vida. Essa é a verdadeira leitura de aura. Também, quando você quer fazer uma boa leitura e depois avaliar isso, você pode até gravar a leitura de aura. Então, se você quer fazer, por exemplo, num trabalho na empresa, num departamento onde várias pessoas estão fazendo um projeto e aquele projeto está travado, na leitura de aura consegue destravar isso. Também dos relacionamentos e a leitura geral. Liga para mim, 2274-6364. Gente, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira com um grande beijo no seu coração.